Ok, então, boa noite a todos bem-vindos, então, nesse nosso evento. Então, um evento do Comitê de RH do Centro Empresarial, com a parceria da RH Serrana. Bem-vindos, então, temos várias pessoas do Centro Empresarial, do Comitê também de RH, e os parceiros da RH Serrana. Acho que sem muitas delongas, então, nós já vamos chamar os palestrantes, então, que vão falar sobre liderança, o André e a Luciana, então, que hoje eles mesmos vão se apresentar e dar sequência, então, à nossa palestra de hoje. Então, acho que é a Luciana, né, que inicia, então já vou chamando, e uma boa palestra a todos nós. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Prazer, eu sou a Luciana, sou consultora de relacionamento aqui no GPTW, Rio Grande do Sul. Bom, vou falar um pouquinho de mim aí rapidamente. Eu cheguei do Canadá aí em outubro, tá? Morei 4 anos lá, hoje moro na Serra, estou aqui em Canela. Então, troquei um lugar bastante frio por outro, um pouquinho menos frio, mas está bem frio aqui hoje, desde ontem, na verdade, está bem frio. Falar um pouquinho aí da minha trajetória profissional também. Eu sou Relações Públicas, né? Minha primeira formação foi em Relações Públicas, depois eu me pós-graduei em Marketing, trabalhei muito tempo aí com Marketing, comunicação interna, no Marketing. E após eu me formei em Coach também, onde eu trabalhei aí não só com atendimentos individuais, mas também muitos treinamentos, palestras. E, enfim, né, agora eu tô trilhando aí esse caminho no GPTW, que é uma baita de uma empresa, muito alinhada aí também com os meus valores e com essa questão, né, de trabalhar aí com as pessoas, né? Muito prazer, muito legal estar aqui com vocês. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz aqui em estar aqui. E é isso. André, fala um pouquinho aí de ti também. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Valeu, Lu, obrigado. Simone, Paula, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Flores da Cunha é uma cidade que a gente gosta bastante, né? Já estive várias e várias vezes visitando empresas, ou simplesmente visitando vinícolas, o que muitas vezes é ainda melhor do que visitar as empresas. Então é um prazer muito grande, uma pena que a gente não pôde, né, estar aí, mas de qualquer maneira acho que é uma oportunidade muito grande da gente compartilhar um conteúdo que a gente vem monitorando aí ao longo dos últimos anos no Great Place to Work, que vai ser uma honra e um prazer muito grande. Falando um pouquinho rapidamente de mim, tá? E antes de falar de mim, eu queria só... a Lu acabou não falando, mas a Lu, ela é mãe, né, da Joana, e eu sou pai também de uma Joana, não é a mesma Joana, obviamente, mas o que eu queria dizer é que, na verdade, para trabalhar no Great Place to Work, basta ter um filho Joana, tá? Então, se alguém tem vontade e desejo de trabalhar com a gente e tem um filho Joana, não precisa nem mandar currículo, tá? É só fazer contato com a gente, que imediatamente aí a gente já faz todos os trâmites aí de RH. Mas falando sério, gente, eu também sou formado em comunicação, né? Sou colega aí da Lu, então, no GPTW. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que é o nosso trabalho, para quem ainda não conhece. E espero que a gente possa traduzir um pouquinho, levar um pouco aí de conhecimento e um pouco de conteúdo também para vocês ao longo dessa noite. Um ponto que eu acho que é muito importante também a gente reforçar, apesar de ter aí esse contexto de palestra, né, eu acho que é muito bacana se a gente puder transformar isso muito mais num bate-papo. Então, né, e o Zoom permite isso, né? Então, qualquer pessoa que quiser a qualquer momento, né, fazer alguma observação, interromper, comentar, fica bem à vontade, tá? A gente que está projetando e até mesmo falando, a gente tem dificuldade em enxergar as pessoas, mas se levantar a mãozinha, né, ou até mesmo quiser interromper, ou, né, Paula, se tu também quiser cumprir esse papel, fiquem bem à vontade, tá? A ideia é que possa ser um momento bem informal e de troca mesmo, tá? Eu acho que esse que é o principal objetivo aí da noite. Então, gente, eu não sei se a gente já pode começar ou vocês querem
falar alguma coisa antes? Não sei como é que está aí a programação que foi planejada aí para hoje de noite. Podem dar sequência, André e Luciana, podem começar. Tá. Não, tá bem, tá Então ótimo, então. Vou projetar aqui o material. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, né? A ideia hoje é a gente compartilhar um conteúdo um pouco mais denso, né? Que tem relação direta aí com alguns estudos que a gente tem feito em relação aí a comportamento de liderança e perfil de liderança. Mas antes da gente entrar no conteúdo, né, falar um pouquinho aí do Great Place to Work, né, o GPTW, para quem não conhece, nós somos os responsáveis aí desde os anos 90, da década de 90, pelos rankings das melhores empresas para trabalhar. Então, com certeza, em algum momento, vocês já tiveram contato com alguma empresa, já olharam o ranking em algum lugar. Então, né, é o Great Place to Work quem é o responsável por fazer esse projeto no Brasil aí desde os anos, né, da década de 1990. Hoje a gente tem uma série de rankings, tá? Desde o ranking, na verdade a gente tem rankings em mais de 100 países, tá? Quando eu falo aí de realidade Brasil, a gente tem o ranking Brasil, a gente tem ranking Latam, a gente tem o ranking Mundo, a gente tem aqui dentro do país os rankings regionais também. Rio Grande do Sul desde 2011, então a gente monitora aí as melhores empresas para trabalhar no Rio Grande do Sul, e mais recentemente aí parceria, né, inclusive com a RH Serrana, a gente está indo esse ano para a terceira edição do ranking das melhores empresas para trabalhar na Serra Gaúcha, né, uma parceria aí da RH Serrana com o GPTW e com, né, o nosso parceiro de mídia aí, que é o grupo RBS. Então, mas, né, apesar dessa parte dos rankings ser aquela parte que fica mais visível aí para o mercado, a essência daquilo que a gente faz é justamente a consultoria, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, pode passá-lo. Esse é o nosso... Acho que não foi aqui, pelo menos para mim. Eu acho que se tu clicar na tela e botar para o lado, vai. Ué, não, aqui deu uma... Foi. Então, eu já falei um pouquinho do GPTW, tá? Essa é a nossa missão. A gente costuma iniciar todas as nossas apresentações falando da missão, porque é algo que está muito forte, né? Muito mais aí do que um quadro na parede, é algo que está muito forte no nosso DNA e em tudo aquilo que a gente faz. Então, o nosso grande objetivo aí de vida é a construção de uma sociedade melhor por meio das empresas, né? Então, a gente acredita que as organizações têm um papel fundamental na transformação da sociedade. Então, a gente procura, sempre que a gente entra numa organização, o nosso grande objetivo é transformar aquela empresa num excelente lugar para trabalhar e, mais do que isso, um excelente lugar para trabalhar para todos, né? Então, por isso que dentro da nossa missão a gente tem aí o conceito de Great Place to Work for All, que é algo que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente. Aí é só um resumo, então, né, de como a gente se posiciona. Então, muito mais do que executar os rankings de melhores empresas para trabalhar, nós somos hoje talvez a principal consultoria global, né, com foco aí em gestão de pessoas. E a gente tem então aí como principal objetivo apoiar, né, as organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Para as empresas que já vêm trabalhando conosco, e eu sei que aqui tem algumas empresas que já são parceiras do GPTW, vão estar um pouco mais acostumadas. A nossa metodologia, a essência da nossa metodologia é medir as relações de confiança que existem dentro da organização. Então, né, como é que se dá essas relações de confiança entre líder e liderado dentro dos próprios times e essa conexão das pessoas com a empresa, tá? Então esse aí é né, de forma bastante resumida, é a forma como a gente se posiciona aí no mercado. A gente dividiu essa apresentação, gente, em 4 capítulos, tá? Todos os capítulos eles estão conectados entre si, mas a gente achou bacana fazer essa estruturação para que vocês consigam entender justamente, né, esses pontos também de forma independente e isolada, mas conseguir também conectar esses pontos dentro de toda uma narrativa que a gente vai construir a partir de agora. Então, primeiro capítulo, né, eu queria começar contando uma historinha, né? Eu acho legal quando a gente usa, né, essa narrativa, né, o storytelling como forma de procurar passar justamente o conceito.
esse carinha aí que, além, né, de adorar se vestir aí de abelha, né, o Dan é um cara que ele realmente ele tem, né, uma personalidade única. Ele é um professor de psicologia e economia comportamental nos Estados Unidos, tá? Ele é um parceiro já há muitos anos do Great Place to Work e ele é autor de alguns best-sellers, tá? Talvez você já tenha inclusive lido alguns desses 3 aí que eu coloquei, né? O Previsivelmente Irracional, o Positivamente Irracional ou A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Mas o Dan, né, uma das grandes características dele é ser um consultor que procura entender algumas dinâmicas das relações que acontecem dentro das organizações. Recentemente, né, o Dan Ariely, ele fez, né, o prefácio de um livro do Great Place to Work. Esse livro se chama, né, Liderança for All. Eu vi que o Gustavo está perguntando aqui, tá, Gustavo? Sim, a gente vai compartilhar sem nenhum problema depois da apresentação, tá? Mas então o Dan, né, ele fez o prefácio aí do livro. Nesse prefácio, ele contou uma história que eu queria trazer essa história como introdução de tudo aquilo que a gente vai abordar daqui para frente. O que ele contou, né? E que a gente traduziu, né, através do livro aí do Michael, que é o nosso CEO. O Dan, ele estava, né, um belo dia, enfim, conversando com o CEO, né, de um grande banco dos Estados Unidos, e no meio dessa conversa ele estava tentando entender, né, com esse CEO, como é que acontecia justamente aquele momento, né, como vocês sabem, os bancos eles costumam ter sempre excelentes resultados, né, com índices de lucros muito altos. Né? Então o Dan estava tentando entender, puxa, como é que isso acontece no dia a dia, a distribuição desses resultados entre os colaboradores. Então ele estava ali, né, uma conversa bastante informal com o CEO do banco, e ele quis entender, assim, mas como é que vocês fazem efetivamente isso? Né? Simplesmente esse valor cai na conta das pessoas um belo dia, vocês criam um momento específico para fazer esse compartilhamento. Acho que tu pode passar mais um, Lu. Né, vocês queriam um momento específico para fazer esse compartilhamento, né? Então não, aí agora voltar mais um, aí, né? Então, né, como é que acontece essa dinâmica, né, do compartilhamento do resultado entre os colaboradores? Então, simplesmente cai a conta um belo dia, né, para as pessoas, para os colaboradores. Ou a liderança cria um momento para que ela também uma conexão, né, e uma celebração daquele momento. E aí ele fez o seguinte questionamento, muito mais uma provocação, né? Aí ele falou para o CEO, puxa, vocês já pensaram em, ao invés de simplesmente pegar, né, $1 milhão e entregar esse valor num envelope para o colaborador com um aperto de mãos, vocês entregarem um valor, né, menor para o colaborador, mas compensar isso com uma cerveja, por exemplo, né, com o líder da área para comemorar, ou mais ainda, né, diminuir ainda mais esse valor e entregar, além de uma cerveja, também a liderança dá um abraço no colaborador e, puxa, agradece, que legal que a gente conseguiu atingir a meta, né, obrigado pelo teu esforço. E aí ele fez aquela provocação e o CEO do banco ficou olhando com uma cara muito séria, assim, para ele meio que sem entender, né, e falou assim, puxa, pô, Dan, não estou entendendo, né? Tu está louco, onde é que tu está querendo chegar? Né? Tu não sabe que nós somos o banco XYZ, a gente jamais vai fazer isso, né? A gente simplesmente vai ter o resultado e vai pagar esse valor lá para o colaborador. Aquilo ficou muitos dias na cabeça do Dan, né? E ele ficou, puxa, isso não faz sentido, né? A relação das pessoas com as empresas, ela não é simplesmente uma relação monetária, uma relação financeira. Aí ele resolveu ir além, muito mais do que refletir sobre, né, o que daria mais engajamento e lealdade no longo prazo, se é, né, $1 milhão no envelope em um aperto de mão, se é 950 mil com uma cerveja, né, junto com o chefe para celebrar, ou $900 mil em uma cerveja e um abraço. Ele resolveu colocar em prática um estudo que aí ele chamou, né, do estudo da fábrica de chips da Intel, que foi basicamente o seguinte: ele analisou diferentes equipes dentro dessa fábrica de chips da Intel nos Estados Unidos e ele propôs que os líderes de cada equipe oferecessem, a partir do atingimento de metas, cada equipe deveria oferecer uma dessas 3 opções.
Então, uma equipe, né, um líder, a partir do atingimento de meta da sua equipe, ia dar dinheiro, né, uma grana caindo na conta lá no final do mês para o colaborador. Uma outra determinada equipe, um outro determinado líder daria, ao invés do dinheiro, pegaria aquele dinheiro e transformaria em vale pizza para a equipe poder celebrar em conjunto, né? Então chamariam pizzas para comemorar. E um terceiro líder seria responsável por, ao invés de dar dinheiro, seja, né, seja em cash ou seja em formato de pizza, ele faria um evento para elogiar as pessoas que participaram daquele projeto, né, inclusive publicamente, e reconhecer o trabalho, né, e agradecer pelo trabalho que foi feito. Vocês conseguem imaginar, num curto, médio e até mesmo no longo prazo, quais foram as equipes que tiveram as melhores performances dentro da Intel a partir dessas três alternativas? Então, ele monitorou as equipes que receberam dinheiro, ele monitorou as equipes que receberam Vale Pizza e as equipes que receberam, né, os elogios. Obviamente, né, que vocês já estão entendendo onde é que a gente está querendo chegar. As melhores performances após, né, o experimento da mágica do bônus, que ele chamou, foram justamente aquelas, né, que receberam os elogios, o agradecimento e o reconhecimento. Então, de certa forma, ele estava comprovando que a relação financeira dentro de uma organização ela tem cada vez menos importância e ela está cada vez mais em segundo plano, em detrimento de outras questões que têm um apelo emocional muito mais forte para as pessoas. Então, a contribuição dele está dentro daquela frasezinha ali, né, que diz, então, assim como no caso do banco, que foi a origem, né, da ideia dele fazer esse estudo, as empresas elas não conseguem entender a complexidade da motivação ou como fortalecer essa motivação, né? E a questão é que trabalho envolve muito mais coisas do que a simples troca de um serviço por dinheiro. E o Dan, né, como eu comentei um pouquinho antes, ele é um grande parceiro do GPTW e claro que muitas coisas que ele faz, né, têm origem na própria metodologia do Great Place to Work, como eu comentei antes, as relações de confiança, né, tudo aquilo que a gente mede dentro das organizações, e muito do que a gente faz, especialmente nos Estados Unidos, também tem o apoio, né, do próprio Dan. Então, acho que você pode passar de novo, Lu. Então, o que a gente vem percebendo, inclusive dentro do Great Place to Work, tá? Essa, para quem também nunca teve contato com o GPTW, essa é uma pergunta que a gente faz para todas as pessoas que respondem o questionário do GPTW de alguma forma, tá? Esse resultado é um resultado do ranking Rio Grande do Sul das melhores empresas para trabalhar no Rio Grande do Sul no ano passado. E a gente faz a seguinte pergunta, tá? Para todo mundo dentro das organizações que participam dos nossos rankings. Indica qual é o principal motivo que te faz querer permanecer nessa empresa. E aí a pessoa tem 5 categorias de resposta, ela tem 5 possibilidades de resposta. Uma delas é o que me faz permanecer aqui, a essência do que me faz permanecer aqui é a oportunidade de crescimento. Uma outra é a qualidade de vida, ou seja, eu consigo equilibrar minha vida pessoal com a minha vida profissional, eu tenho flexibilidade na minha jornada. Uma terceira categoria de resposta é alinhamento de valores, ou seja, os meus valores pessoais estão alinhados com os valores da organização. Uma quarta é remuneração e benefícios. E uma quinta é estabilidade, ou seja, eu sei que eu só vou ser demitido dessa organização em ultíssimo caso. E o que a gente vem percebendo ano após ano e principalmente ao longo dos últimos ciclos de pesquisa? Que cada vez menos remuneração e benefícios cumpre um papel menos importante na decisão das pessoas de permanecer, pelo menos entre as melhores para trabalhar. Esse percentual, tá, 13%, que foi o que a gente enxergou no resultado do ranking do ano passado, ele já foi muito maior e ele vem caindo ano após ano, tá? Em média, ele vem caindo 1 ponto percentual a cada 2 anos, pelo menos aí nos últimos ciclos de pesquisa. E cada vez mais as pessoas vêm valorizando outras coisas. Enxergar que elas estão se desenvolvendo, né? Enxergar que tem, né, essa conexão dos seus valores com os valores da empresa, enxergar a flexibilidade na jornada, né, a qualidade de vida, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, entender que a empresa enxerga ele não só como um empregado, mas como uma pessoa
Então, o que a gente vem comprovando através dos nossos rankings e através das nossas pesquisas é justamente aquilo que o Dan comprovou através do estudo na Intel, né? Do que basicamente dinheiro tem cada vez menos importância para as pessoas, tá? E aí a gente chega no segundo capítulo, tá? Eu acho que a Lu aí vai mergulhar um pouquinho nele, que é justamente tentar decifrar um pouco, né, a partir dessa conexão que a gente enxergou, né, do papel da liderança na motivação e no engajamento das pessoas, qual é a relação disso tudo com a empresa e com os colaboradores. Vai lá, Lu. Então tá, gente. Linkando aí, né, um pouco do que o André falou, falar sobre o que mantém os colaboradores numa organização é falar sobre pessoas e falar sobre liderança, né? Então eu vou trazer aqui para vocês um pouco da jornada da liderança aqui do GPTW, tá? Vou trazer um pouco assim da nossa metodologia para vocês entenderem, e como o André falou, qualquer coisa também vocês podem ir perguntando, a ideia aqui é só um bate-papo, enfim, qualquer dúvida vocês podem ir questionando, tá? Mas vamos começar, então, a falar da jornada da liderança, trazendo aí, né, a frase do Michael Bush, que é o nosso CEO aqui do GPTW, CEO Global: ser líder em um excelente lugar para trabalhar não tem a ver com o tamanho ou recursos da empresa, sim como você trata as pessoas que trabalham nela. Então, assim, a gente vai falar muito, para falar sobre liderança, a gente fala muito de tratamento, a gente fala muito de confiança, a gente fala muito de conexão e a gente fala muito, né, desse link entre o líder e os colaboradores, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar aqui. Beleza. Sim. Show. Gente, falando então um pouco dos estágios, desses 5 estágios da liderança, né? Vocês podem ver em primeiro, né, só explicando rapidamente, essa metodologia que eu estou trazendo para vocês aqui da jornada da liderança é de um estudo com mais de 75 mil funcionários e 10 mil gestores, né? Então toda essa teoria está embasada, né, nesse estudo que foi feito. E falando um pouco desses 5 estágios, como vocês estão vendo, é uma escadinha, né, gente? Então a gente tem aí desde de um líder no estágio inicial, inconsciente, até um líder for all, né, que é o estágio 5. E bem importante, assim, a gente falar, né, o que a gente sempre desenvolve aqui no GPTW, não só nas nossas consultorias, na parte educacional aí, essa questão do líder for all, mas também nas nossas pesquisas, né, onde a gente consegue trazer aí os estágios, né, de cada líder, onde ele se posiciona, onde ele está, o que ele pode trabalhar. E mais importante ainda é a gente falar que tudo pode ser treinado e trabalhado, né? A gente só tem, então, que conhecer esses estágios, conhecer onde cada líder está, né? Onde ele se posiciona, para a gente poder ajudá-lo, né? Também. Então, eu vou falar um pouco sobre cada estágio. Aqui, ó, começando pelo líder inconsciente, que seria aí o estágio 1. Quem é esse líder inconsciente, né? O líder inconsciente, por experiência dos colaboradores, é aquele líder que os colaboradores falam, né? Eu não mereço aguentar isso, eu não mereço aguentar esse chefe, esse líder. E, enfim, o líder inconsciente, ele não tem, então... Oi. Posso só te interromper rapidinho? Eu acho que vale a pena, Pode tá? falar. Antes de tu entrar aí no detalhamento, né, de cada um dos cinco estágios, acho que é importante fazer a conexão e o link, né, de como é que a gente chega nesses resultados, até porque eu acho que tem muita gente que está assistindo que não tem ainda contato com o Great Place to Work, tá? O GPTW, basicamente, né, o nosso principal produto é pesquisa de clima organizacional, inclusive é através de uma pesquisa de clima, né, com os colaboradores, que a gente chega nos rankings das melhores empresas para trabalhar, né? A essência dos rankings é justamente a percepção dos colaboradores das empresas em relação ao seu ambiente de trabalho e ao seu clima organizacional. Então, os estágios, eles também bebem dessa mesma fonte, tá? A gente também busca a metodologia dos estágios
através das questões que estão dentro do questionário, né, da pesquisa do Great Place to Work. Então, é um grupo, né, a gente não vai entrar aqui no detalhamento mesmo da metodologia, mas é um grupo de questões que a gente extrai, né, do questionário GPTW, e aí, através da média dessas afirmativas, né, dentro de uma empresa ou dentro de uma área da empresa, então, os colaboradores de um determinado líder de uma área da empresa, eles estão também avaliando a sua liderança, e a gente tem condições de chegar no resultado da percepção desses colaboradores em relação ao seu líder, tá? Então, a origem da metodologia tem justamente essa relação com a própria pesquisa do GPTW, que a gente extrai ela justamente da percepção genuína e honesta e sincera, né, dos colaboradores que respondem o questionário do GPTW, tá? Só achei que era importante a gente fazer aí esse link aí para as pessoas entenderem, né, de onde é que surge, né, afinal, os 5 estágios. Obrigada, André. Bem importante mesmo trazer, né, enfim, da onde a gente consegue oferecer, né, esses resultados aí para os líderes que vêm através da nossa pesquisa. Então, assim, entrando, né, nesses estágios, o líder inconsciente ele é, infelizmente, aquele que não tem, então, essa consciência do impacto sobre os outros, né? Ele não inspira confiança. E mais do que isso, né, gente? O líder inconsciente, por não ter essa consciência, ele não se conecta com as pessoas. Então, o que a gente vê aí no líder inconsciente é essa questão de diferenciar colaboradores de pessoas, né? Separar os colaboradores de pessoas como se, enfim, as pessoas não tivessem aí, né, a sua vida pessoal, enfim. Então, ele é um líder que ele está muito focado nessas questões, né, de além de focar nos seus objetivos pessoais, em primeiro lugar, ele também não se conecta com a equipe, ele não leva o crédito para a equipe, né? Não reconhece a equipe aí pelo trabalho dela, né? Não compartilha os objetivos. E, obviamente, ele nem sempre promove mudanças, né? Ele pode até receber feedbacks, mas ele não vai promover mudanças após esse feedback, né? E a gente tem um ponto, assim, bem importante também desse líder inconsciente, é que é um líder, muitas vezes, assim, que ele é aquele líder que eleva o tom de voz, né? Gera um certo medo na equipe, então a equipe, ela não consegue, assim, se posicionar, né? Se sentir aberta para falar, né? Então é aquele líder aí que, enfim, tá bem no estágio 1, né? Esse líder inconsciente. Quer falar um pouco, André? Não, pode seguir. Tá bem, vou seguir então. O estágio 2, gente, que é o líder aleatório, o que a gente tem de diferença aí no líder aleatório, né? O líder aleatório, ele é imprevisível, ele é aquele líder meio perdido, né, gente? Ele é um líder que uma hora tá ligado, outra hora tá meio desligado. Então, assim, para a experiência do colaborador, é como se tem alguém aí ou não tem ninguém aí, né? Então, assim, ele não se consegue também se conectar com esse líder. O colaborador, ele tem uma dificuldade de conectar com esse líder, né? Porque uma hora ele é mais frio, outra hora ele é um bom amigo, mas ele é um bom amigo, assim, porque ele se conecta talvez com alguns da equipe, ele não consegue se conectar com todos, né? Então, ele nem sempre apoia ativamente a equipe. Nesse estágio do líder aleatório, a gente vê também que, além dele só se conectar com alguns da equipe, ele tem uma rotatividade, né? Então, ele tem, infelizmente, uma rotatividade dos funcionários que vão ou para outra área, ou para, enfim, outro emprego, né? E com isso ele também não consegue aumentar o desempenho do time, ele não consegue também se concentrar nesse objetivo da empresa e passar isso para a equipe, fazer esse link entre todos, essa conexão, né, gente? Então, o líder aleatório, ele tá ali meio perdido, meio imprevisível, e ele se conecta com alguns, mas ele não consegue se conectar com todo ainda. Então, ele tá no estágio 2, tá? Falando um pouco aqui do líder no estágio 3, que é o líder transacional, qual é a diferença? O líder transacional, ele já se
afazeres, né? Preocupado em cumprir as tarefas, alcançar os indicadores de desempenho, né? E, claro, não é um líder aí tão visionário e carismático. E um ponto, assim, muito importante é que esse líder, ele ainda tem essa comunicação inconsciente, que é essa comunicação que não se conecta. É essa comunicação que não forma essas conexões pessoais e ainda trata, né, as pessoas como colaboradores, né, não se envolvendo tanto com a vida pessoal deles também, não enxergando esses colaboradores como um todo, né, gente? Como pessoas, né? Com tudo que abrange aí a vida de cada um. Então, ele é um líder muito ligado com os colaboradores, mas pelo trabalho delas, né? Então, assim, dá mais ordens do que houve a equipe, é mais reconhecido por sua habilidade técnica do que sua soft skills, né? Porque ele é mais técnico, ele é mais do trabalho e ainda, tá? E assim, é aquele líder que tem a experiência dos colaboradores, assim, eles fazem o seu trabalho e nada mais, né? Então, esse líder transacional, ele traz muito dessa questão do trabalho, da conexão pelo trabalho, tá? Passando um pouco para vocês entenderem também a questão do bom líder, que é o estágio 4. O bom líder, digamos, né, como vocês viram ali, nós temos 5 estágios. O bom líder, ele já é um líder ele já conecta, ele já é inclusivo, sincero, né, mais claro, a comunicação dele é melhor já com a equipe, né? A equipe já tem essa conexão com o líder, trazendo, né, aquela experiência ali do colaborador, eu fico por causa do meu líder, ou seja, ele já tem uma conexão com a equipe, né? Também ele entende que erro faz parte do negócio, que sim, as pessoas têm vida fora do trabalho, né? E que eles também, esse líder, ele também pode ajudar o colaborador a crescer, a avançar, a entender o seu papel, mas temos um ponto ainda nesse bom líder que é muito importante aqui a gente falar, que apesar de todo esse lado bom, ele sente ainda que as metas estão na mão dele. Ele ainda, digamos, tem esse controle sobre as metas, né? Ele ainda não está atuando nos bastidores, então ele é um bom líder, né? Mas ele ainda tem esse ponto aí a ser trabalhado de confiar mais na equipe, deixar mais na mão da equipe, se tornando um apoio dela, né? Então, assim, ajuda funcionários, desenvolvimento da carreira, já foi ou é mentor, troca com a equipe sobre o trabalho, vida pessoal, é reconhecido por sua habilidade de gestão, mas ainda tem esse ponto de trabalhar essa questão, né, de botar essa responsabilidade das metas na mão dele, muito ainda na mão dele. E aí a gente chega aí, né, no Leader for All, aí no estágio 5, que é o líder onde a gente trabalha muito aqui no GPTW, para que os líderes se tornem, né, um Leader for All, trabalhando aí nesses pontos. Quem é o Leader for All, né? O Leader for All é o líder que busca o melhor para o colaborador, é o líder aquele que entende a individualidade de cada colaborador, né? Que nem todo mundo é igual, todo mundo tem suas questões individuais, então ele tenta se conectar dessa forma, né? Ele tenta se conectar de uma forma que respeite essa individualidade, né? Que as pessoas façam o seu trabalho, que deem o seu melhor, porque ele confia na equipe. Então, ele não precisa, como líder bom, ali no estágio 4, estar nesse controle o tempo todo, porque ele confia na equipe, né? Ao mesmo tempo, trata as pessoas com dignidade, independente de suas posições, trabalham duro, lideram pelo exemplo, são honestos, éticos, confiáveis. Então, assim, eles gostam também, assim, muito importante, né, gente? O Leader for All é aquele líder que gosta que os colaboradores trabalhem de maneira autônoma, por essa mesma razão, né, de confiar na equipe e que sejam autônomos e que avancem, que vão, né? Então, ele está ali como um apoio dessa equipe.
acolhe feedbacks também, acolhe as opiniões da equipe, né? São justos, se destacam por suas habilidades de reduzir a politicagem, o favoritismo. E assim, a gente tem no Leader for All, a gente consegue reconhecer também os valores que sejam, né, da empresa, os valores das pessoas, criam essa conexão aí com a equipe, né, inspirando esse senso de propósito, esse orgulho, e ao mesmo tempo que inspiram esse orgulho são líderes que têm equipe que gostam do que faz. Tem a equipe que amam, né? E ali, né, a gente fala com frequência, ouve membros da equipe dizendo que amam o que fazem. Por causa disso, né? Desse orgulho de amar o que faz, de estar conectado um com o outro, de estar respeitando essas individualidades de cada um, né? E obviamente, nós temos o impacto aí na equipe, né, gente? O impacto aí na equipe que se torna uma equipe inovadora, que pode chegar para o líder com sugestões que serão ouvidas, terão feedbacks, né? E, obviamente, alcançando aí grandes resultados. E, claro, uma baixa ou nenhuma rotatividade dos colaboradores. E aqui eu trouxe para vocês também os estágios, tá? Só para vocês conseguirem, assim, também visualizar esses 4 pontos que a gente traz, né? De produtividade, agilidade, inovação e permanência. Vocês podem ver aqui que do estágio 1 para o 5, olha o quanto se ganha, né? Em produtividade, agilidade, inovação, permanência. É absurda, assim, a diferença, né? E vocês podem, claro, eu não vou ler aqui para vocês, mas vocês podem ver de um estágio para o outro, o quanto se ganha nesses pontos, né? Então, aí do líder inconsciente ao Leader for All, alguns, né, a gente consegue ver mais, por exemplo, um ganho mais em inovação, outros aqui um ganho mais em agilidade, né? Por causa daquelas características aí que a gente trouxe para vocês desses líderes, tá? E seria isso sobre os estágios da liderança. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, acredito que não, aqui o chat aqui não apitou aqui para mim. Vamos passar, então, para o 3. Vamos lá, André. Legal, valeu, Lu. É importante, né, aquele último slide ali, nem precisa colocar de novo, mas só para reforçar, né? Então, tu alterar o perfil de liderança do teu time, o impacto financeiro que tu vai ter no teu negócio é muito grande, né? Então, muito mais quando a gente fala, né, em melhores empresas para trabalhar, clima organizacional, não é simplesmente tu ter um bom ambiente de trabalho para as pessoas se divertirem, serem felizes, é muito mais do que isso. Isso tem um impacto financeiro direto no negócio, né? E o que a gente tem mostrado ano após ano, ranking após ranking, é justamente isso. E agora a gente está materializando justamente todas essas percepções através de uma metodologia específica, né, que mede aí comportamento de liderança. Eu vi que o Gustavo, tá, enquanto tu estava falando, Lu, o Gustavo fez uma pergunta primeiro, acho que ele acabou de fazer uma segunda, tá? Mas a primeira pergunta dele foi sobre, acho que foi o Gustavo, tá? Eu estou agora sem acesso ao chat. A primeira pergunta dele foi justamente sobre quantas empresas, né, acho que participam dos rankings, né, Mundo, Brasil e Rio Grande do Sul. Um número quentinho, tá, para ti, Gustavo. O ranking Brasil, tá, o último ranking Brasil, a gente teve pouco mais de 3.100 empresas participando, tá? Eu até fui buscar aqui no site, tá, para te dar um número exato. São mais de 2.028.000 colaboradores que respondem ao questionário usando a ferramenta do GPTW só no Brasil, tá? Quando a gente olha para o mundo, eu não tenho o último número atualizado, mas assim, eu já estava em torno de 20.000 empresas no mundo, com aproximadamente em torno de 20 milhões também de colaboradores. E aqui no Rio Grande do Sul, a edição do ano passado, a gente teve mais de 200 empresas participando, e eu confesso que eu não me lembro o número de colaboradores, tá? Mas seguramente aí devia ser em torno de 200 a 300 mil colaboradores envolvidos no questionário do Great Place to Work, das empresas que participaram no ano passado. E aí eu acho que o mesmo Gustavo também perguntou sobre como é que é medido, né, como é que a gente mede esses resultados. Isso. Então vamos lá, tá? Eu vou tentar não entrar muito no detalhamento da metodologia, que eu acho que nesse momento mais
confunde do que ajuda. Mas em linhas gerais, tá? A gente tem um questionário que é aplicado, uma pesquisa de clima, que tem mais ou menos 60 afirmativas. Dessas 60 afirmativas, a gente retira um número X, tá? Que é em torno ali de 10 afirmativas. E essas 10 afirmativas, a gente pega a média delas dentro, né, de cada área, por exemplo, de cada empresa, e através dessa média, dessas afirmativas que são extraídas do questionário geral do GPTW, que a gente consegue chegar, né, nos diferentes níveis. Então, cada nível tem um determinado percentual de favorabilidade das perguntas, né? Então, um líder for all, obviamente, é aquele que tem justamente os maiores índices de favorabilidade, né? Ou seja, são os maiores índices de confiança do time em relação ao seu líder, está justamente no Leader for All, enquanto que os menores indicadores, né, os menores índices de favorabilidade estão no nível, né, de líder inconsciente, tá? Mas tudo isso é extraído do próprio questionário. Então, a gente aplica o questionário com as empresas para se chegar num resultado geral, como pesquisa, né, de clima, e desse resultado a gente extrai, né, um recorte de X perguntas, e através desse recorte a gente tem condições de chegar, então, nas questões que nos levam aos 5 estágios da liderança, tá? Tentei explicar de uma maneira bem simples aqui, mas basicamente esse é o ponto de partida e o ponto de chegada aí da metodologia, tá? Dos estágios. Aí o que eu acho muito legal, tá? E que eu achei bacana também compartilhar com vocês e trazer um pouquinho para vocês. Legal, Gustavo, que bom que eu consegui ajudar. Vocês vão ver que tudo isso faz sentido, tá? A gente começou falando, né, sobre o quanto a questão financeira é preponderante hoje dentro das organizações, o que motiva e engaja mais os colaboradores. Isso está muito conectado com o perfil de liderança, ou seja, aquele líder mais atento para o seu time, ele tem condições de ter relações de confiança maior, relações de engajamento, né, e de comprometimento muito maiores. E aí eu quis trazer um pouquinho de um estudo que o Google fez no ano passado, tá? Que ele revela algumas coisas muito curiosas e também muito conectadas com aquilo que a gente está vendo nesse momento, tá? Pode passar, Lu. Então, o que é a área de People Operations do Google, tá? Que é uma área que está dentro do People Analytics, que é uma área que está dentro da área de People deles, tá? O Google, obviamente, né, é uma organização gigantesca, então o People Operations é uma sub-área do People Analytics, que é uma sub-área, né, da área de pessoas do Google, tá? O objetivo deles era tentar analisar através, né, e esse é um papel da área de People Analytics, né, das organizações, tentar mapear o que faz, né, como é que se constrói uma equipe de alta performance e quais são as diferenças que essa equipe de alta performance tem em relação a uma equipe de baixa performance. Eles tinham algumas premissas, tá? Que poderiam ou não se confirmar ao longo desse estudo. Boa parte das premissas que eles tinham, é muito legal esse estudo, tá, gente? Se vocês derem um Google, no próprio, né, estudo do Google, vocês vão conseguir chegar, tá, nos grandes pontos. É muito interessante essa pesquisa, mas eles chegaram, assim, as premissas que eles tinham era basicamente achar que equipes de alta performance tinham a ver com regiões. Então, eu acho que a região XYZ vai ter um resultado melhor do que a relação RST, né? E isso não se confirmou. Uma outra premissa que eles tinham é que se eles tivessem equipe só com pessoas de um determinado perfil, essa equipe ia performar melhor do que outra, que também não se confirmou. E o que eles acabaram, então, que conclusões eles foram chegando, tá? O que está por trás, então, das equipes de melhor desempenho no Google? Tá? E aí a gente vai conectar com o nosso estudo, né, de metodologia de jornada de liderança. Ponto 1, ponto principal, e aqui eu não vou entrar ainda no detalhamento porque eu quero mergulhar depois especificamente nesse ponto, principalmente dentro do contexto que a gente está vivendo de pandemia. Tá? Primeiro ponto que eles chegaram, conclusão número 1, o que está por trás de uma equipe de alta performance são equipes e áreas que oferecem segurança psicológica para as pessoas, para os times, tá? Não vou entrar ainda muito no detalhamento desse primeiro ponto. Segundo ponto que eles perceberam, segunda grande conclusão do Google, eles denominaram de fiabilidade, tá? Na verdade é um neologismo aí, né, que procura
também tem relação com segurança psicológica, mas é um tipo diferente de confiança, né? Eles chamam de fiabilidade porque é uma confiança fiável, ou seja, é aquela coisa com que os líderes consigam acreditar e confiar nos seus times e nos colegas sem precisar vigiá-los, tá? É isso que se chama como confiança fiável. Então, o segundo ponto que está por trás das equipes que melhor performam dentro do Google está justamente as relações de confiança, né? O que se conecta com toda a metodologia do GPTW. Terceiro ponto, estrutura e clareza. A equipe de alta performance tem regras, responsabilidades e objetivos claros, tá? Então não é aquela coisa de liberdade, flexibilidade geral, não. Existem regras, existem responsabilidades e objetivos claros, mas as pessoas têm autonomia para tocar isso. Por quê? Justamente pela fiabilidade, porque o líder ele acredita no trabalho do time sem precisar vigiar, então ele consegue dar autonomia para as pessoas. Quarto grande motivo, tá, é o significado, ou seja, eles identificaram que os times, né, com pessoas com valores pessoais mais alinhados com os valores do Google eram equipes que melhor performavam. E o quinto, tá, principal motivo que foi identificado no estudo do Google é a questão do impacto, né? Ou seja, o quanto aquele líder, aquela liderança consegue mostrar para o time, para o colaborador, que o que ele está fazendo gera impacto, não só para a empresa, mas também, né, para as pessoas e para a sociedade, tá? Então esses foram 5 principais motivos identificados no estudo do Google para tentar entender o que está por trás dessas equipes, né, de melhor aí, performance e desempenho dentro do Google, tá? Aí agora eu queria entrar um pouquinho mais no detalhamento do ponto 1, que é justamente, né, o segurança psicológica. Por que eu acho que vale a pena a gente mergulhar nesse ponto, gente? Primeiro, porque se fala hoje muito, né, na questão aí dos impactos da pandemia em relação, né, à saúde mental das pessoas. Se fala muito hoje no mercado, né, as relações que isso tem com processos de inovação, né, o desafio das organizações de criar ambientes colaborativos, ambientes abertos de confiança e a segurança psicológica através dessas 8 características que também foram mapeadas no estudo do Google, tem uma relação direta com tudo isso que a gente está falando e com o que a gente vai ver agora, tá? Então, esse mapeamento foi feito através do próprio estudo, tá? Então, eu vou trazer em linhas gerais esses 8 pontos, né? Depois que vocês podem olhar com mais calma no próprio estudo, tá? Então, o primeiro ponto é que as pessoas elas se sentem seguras para ser quem elas são no ambiente de trabalho, ou seja, elas entram na catraca, elas põem o crachá da empresa e elas não precisam se esconder atrás de uma máscara social, tá? Esse é um ponto crucial para que as pessoas tenham segurança psicológica no seu ambiente de trabalho. O segundo ponto, tendo, né, se sentindo segura para ser quem elas são, elas se sentem seguras para correr riscos pessoais, ou seja, eu estou num ambiente de confiança, eu posso ser aqui dentro quem eu realmente sou, então eu posso me expor mais, eu tenho mais maturidade para participar de conversas difíceis, né? E aí qual é a conexão disso com o ponto 3? Participando dessas conversas difíceis, me expondo mais, eu consigo manifestar as minhas ideias mais importantes. Por quê? Gente, é muito simples, né? Se as pessoas só dizem aquilo que é, né, aceitável dentro do ambiente de trabalho, se cria uma cultura de concordância, ou seja, todo mundo fala sempre a mesma coisa, todo mundo concorda apenas com aquele ponto de vista e novas ideias não nascem dentro desse habitat, tá? Dentro desse contexto. Quando o ambiente de fato tem essa segurança psicológica, todas as ideias elas podem ir para a mesa, né? As pessoas elas se sentem confortáveis em dar as suas ideias, mesmo achando que elas podem ser impopulares, né? Então, muito importante característica da segurança psicológica, toda ideia é bem-vinda dentro de um ambiente que tem, né, saúde mental e saúde emocional, psicológica, tá? O quarto ponto também é algo que se fala demais, né, nos últimos anos, a questão aí da permissão ao erro não intencional, né? Então, numa cultura de segurança psicológica, né, é condenável apontar culpados, né? E os erros eles são aceitos, né? Nos ambientes que se tem essa segurança psicológica, né? Que não tem, na verdade, né? Todo mundo procura achar algum culpado e apontar algum dedo, né? E isso é extremamente prejudicial, principalmente quando está se tentando criar uma cultura de inovação dentro da empresa, porque assim eu
eu estou numa empresa, eu sugiro alguma coisa, aquilo dá errado, eu sou culpado por aquilo, qual é a chance que eu tenho de promover e propor uma nova ideia, né, a partir dessa experiência que eu tive? É nula, né? Então, a aceitação ao erro não intencional é um ponto crucial também, tá, da segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho. Ponto 5, tá? As pessoas, elas confrontam a autoridade quando necessário, tá? Esse é um ponto muito interessante que tem conexão direta com o perfil de liderança for all, ou seja, não é aquela liderança que tem a verdade absoluta, né, e a única verdade dentro, né, da empresa. Então é muito válido questionar a liderança, porque, né, eles não são donos da verdade, eles também erram. Ponto 6, a questão do feedback, né, é sempre o combustível para o desenvolvimento dos colaboradores, líderes e equipe. E equipes, então, quanto mais feedbacks, mais, né, quanto maior essa cultura do feedback, mais a gente está incentivando as pessoas a darem o seu melhor e se sentirem seguras dentro daquele ambiente, tá? E as últimas duas características, né, todas elas também aí muito conectadas e interligadas, tá? Então, por exemplo, né, o engajamento em conflitos produtivos. É um completo mito dizer que as equipes que mais performam não têm conflitos, tá? Todas as equipes têm conflitos para resolver. A diferença é que quando o conflito é produtivo, que a gente chama, né, de conflito positivo, ou seja, que tem abertura para ideias diferentes, que tem debates maduros e saudáveis, esse engajamento acaba acontecendo, tá? Diferente daquele conflito que não é saudável, que é um conflito negativo, né? Justamente enxergar apenas o erro ou o problema e não, né, a questão aí da solução. E para terminar, tá? A oitava aí característica de ambientes que têm segurança psicológica, né, a relação aí da construção da confiança e da boa vontade, né? De novo, gente, não é o GPTW que está falando, tá? Né, não é a gente falando da nossa própria metodologia, é o Google que está falando, né? Então, assim, a confiança é uma construção e quanto mais a confiança aumenta, mais a boa vontade, o engajamento e o comprometimento também aumentam e se fortalecem, né? Então, todos esses 8 pontos estão conectados, tudo isso está conectado com um ambiente, né, seguro, que as pessoas se sentem emocionalmente seguras, né, e conseguem ser elas mesmas, né, se tornarem mais produtivas, mais engajadas, tornar aquela cultura da inovação muito mais acelerada, tá? Então eu quis trazer um pouquinho esses pontos, primeiro para conectar com aquilo que a Lu acabou de falar em relação, né, aos 5 estágios, e segundo, né, para conectar agora com o último capítulo que a gente vai ver. Antes tem só tá, legal, tá, tinha esquecido aí, antes tem só uma conexão, tá, só para vocês entenderem, pode voltar ali um slide, Lu, só o que a gente tentou trazer aqui, é vocês entenderem qual é a conexão que tudo isso tem com a construção de um excelente lugar para trabalhar, né? Então, quando a gente olha para as melhores empresas para trabalhar, né, aqui da Serra, do Rio Grande do Sul, do Brasil, da América Latina, como é que se conecta isso com o que a gente está vendo? Agora pode passar, Lu. Esse slide, tá? Eu não vou, né? Ele tem muitas afirmativas, tá? Basicamente, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: todas essas frases são questões do questionário do GPTW, tá? Então, as empresas que participam dos nossos rankings, obrigatoriamente os colaboradores dessas empresas respondem essas perguntas, tá? Nessas perguntas, olhem a quantidade de conexões que existem com tudo que a gente viu dentro do estudo do Google e com tudo que a gente viu, né, dentro da metodologia dos 5 níveis de liderança, tá? Então, por exemplo, né, os líderes confiam que as pessoas fazem um bom trabalho sem precisar vigiá-las, é uma questão do questionário do GPTW. Os líderes dão autonomia às pessoas, deixam claras expectativas, o reconhecimento de erro não intencional como parte do negócio, né, o incentivo da liderança a ideias e sugestões, né, e como isso é levado em consideração de forma sincera, né, então posso fazer qualquer pergunta razoável para o meu líder, né, então entender que ele não é dono de uma verdade absoluta, né, a questão do orgulho, né, no meu trabalho tem um sentido especial, quando eu vejo o que a gente faz por aqui eu sinto orgulho, posso ser eu mesmo por aqui, ou seja, não tenho que vestir aquela máscara social. Então é muito bacana, né, perceber que as empresas, que os estudos estão chegando justamente aonde o Great Place to Work já vem chegando há algum tempo, né, que é justamente a construção dessa metodologia
das relações aí de confiança, tá? E todas as melhores empresas para trabalhar, elas têm nessas afirmativas, gente, índices bastante altos, tá? De favorabilidade, tá? Então, são resultados com percentuais bastante altos nessas questões, tá? Deixa eu ver só que horas são. Tá, beleza. São um pouquinho antes das 8 ainda. Agora aí a gente está chegando já no último capítulo, tá? E a ideia é que a gente possa justamente deixar um período ali no final para a gente poder trocar e compartilhar e vocês tirarem algumas dúvidas, até mesmo, né, sobre ranking, tá? Fiquem bem à vontade. Mas para finalizar, a gente quer fazer então agora aí uma conexão, tá? De tudo isso que a gente viu até agora, ou seja, a conexão de entender que perfil de liderança e comportamento de liderança está diretamente relacionado a engajamento, a relações de confiança, a comprometimento, né, está diretamente relacionado à segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho, e por estar relacionado à segurança psicológica, isso também tem uma conexão muito forte com inovação. Aqui eu queria contar também aí na verdade, fazer uma outra leitura, tá? Que eu gosto muito de fazer quando eu falo, né, de como o GPTW vem mapeando a cultura da inovação dentro das empresas e quais são os resultados e as conclusões que a gente tem, né, alcançado a partir desse mapeamento. Eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva, né, tentando enxergar um pouquinho como é que a inovação era vista uns anos atrás. Né? Não sei se vocês lembram, mas a inovação, durante muito tempo, ela foi vista como algo que nascia dentro de uma empresa a partir de um grupo de pessoas ou de uma área específica. Então, era muito comum as empresas criarem, né, as áreas de inovação, né, laboratórios de pesquisa. Não que não continue existindo, tá? Então, laboratórios de P&D, mas é que as empresas enxergavam a inovação como um processo único e exclusivo destes ambientes. Qual é o contexto atual? A inovação precisa estar em todo o ambiente de trabalho de uma empresa. A inovação precisa estar no DNA da organização, precisa estar no perfil e no comportamento da sua liderança. Porque inovação, gente, nada mais é do que pessoas, né? Se tu não tem pessoas que estejam dispostas, né? Eu uso até uma frase, né? Não existem empresas que vão além, existem pessoas que vão além. Então, se a inovação ela não está na cultura da liderança daquela organização, desde aceitar questões de erro não intencional como parte do negócio, mas de entender que ela precisa dar espaço para as pessoas, de entender que aquele ambiente precisa ser aberto, de que as pessoas têm que estar seguras dentro da sua área para incentivar novas ideias e dar novas sugestões, nenhum esforço vai valer a pena, né? Então, a inovação ela precisa estar no sangue da liderança e nos corredores da organização para que efetivamente ela aconteça, tá? Então, inovação é, acima de tudo, pessoas. Aí, assim como a gente, né, criou a metodologia dos estágios da liderança, né, recentemente, a gente também criou uma metodologia para medir justamente a cultura da inovação que existe dentro das organizações que participam dos nossos rankings. O que é? A gente chama internamente de IVR, tá? IVR é uma sigla, né, que vem do inglês, que significa aí a taxa de velocidade da inovação. Quais são os 3 estágios da cultura da inovação que existe dentro das empresas, tá? O estágio 1 é o que a gente chama de estágio de atrito, ou seja, são aquelas empresas que ainda estão patinando para ter uma cultura de inovação compatível com o seu desejo, tá? Qual é a escala que existe nesse estágio? Nesse estágio, tá? É a escala de 3 para 2, tá? O que significa? Para cada 3 pessoas que enxergam um ambiente propício à inovação dentro da empresa ABC, 2 não estão enxergando, tá? Que é justamente ali o verdinho e o vermelhinho, tá? Então, 3 enxergam e 2 não estão enxergando. Essa empresa está no estágio inicial de inovação, que é o estágio de atrito. Tem um estágio intermediário, que é o estágio funcional, ou seja, a cada 5 pessoas que percebem que no seu ambiente de trabalho, com a sua liderança, existe esse ambiente, né, para se propagar uma cultura da inovação, 2 não estão enxergando. E o estágio ideal, que é aquele que a gente busca desenvolver dentro das organizações, é o que a gente chama de estágio acelerado, ou seja, é um indicador de 11 para 2, ou seja, para cada 2 pessoas que não enxergam nenhuma possibilidade de inovação, 11 percebem, né, essa abertura e essa cultura dentro da organização,
tá? Assim como os estágios também têm um impacto gigantesco no negócio, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Tá, aí desconfigurou de novo. Tá, pode deixar assim. Aí depois... Ah, deu, beleza. Então, assim, qual é o impacto de tu ter uma empresa, né? Inovação, na verdade, é o grande objetivo de 11 a cada 10 empresas, né? Então, e por que as empresas buscam isso? Que é algo que a gente também vem percebendo e mapeando através da pesquisa e dos estudos que a gente tem feito anualmente, tá? Então, o impacto para a empresa é de ter até 5 vezes e meia, né, maior possibilidade de crescimento de receita em relação, né, se eu estou comparando uma empresa num estágio acelerado de inovação em relação a uma empresa que está num estágio inicial, qual é o impacto que uma cultura da inovação tem pro colaborador? Esse colaborador de uma empresa que está num estágio acelerado, ele tem até 4 vezes maior propensão a se sentir orgulhoso do seu trabalho, até 9 vezes mais propensos eles são a considerar aquela empresa um great place to work, ou seja, um excelente lugar para trabalhar, e até 4 vezes mais propenso a dar mais de si para concluir um trabalho, ou seja, até 4 vezes maior o índice de engajamento daquele funcionário que está dentro, né, de uma empresa que tem essa cultura de inovação acelerada. Tá? Então, ter um bom IVR significa ter resultados de negócio muito altos. Tá? É isso que a gente vem tentando aí também comprovar através da nossa metodologia. E aí, gente, para finalizar, tá? E aí é a conexão de tudo isso que a gente viu. Essa é uma frase muito legal, tá? Eu gosto muito de usar. É uma frase do Aristóteles, né? Que procura mostrar justamente aquilo que a gente tenta levar para as organizações, tá? Não adianta nada tu ter uma equipe ou um líder que é extremamente competente, mas que trabalha na individualidade. Cada vez mais as empresas elas se movem, né? E elas alcançam resultados através do coletivo, da colaboração e do todo. Então essa frase aí, ela é um resumo, né, de todo esse significado, de tudo aquilo que a gente vem percebendo dentro das organizações, até como um movimento aí global, né, não apenas aqui no Brasil. Então, né, fica aí uma frase aí de fechamento, né, de que o todo ele é maior do que a simples soma das suas partes. Matematicamente falando, isso não faz sentido, né? Porque a soma das partes ela tem que ser, né, o todo, mas quando a gente olha aí para as relações humanas, né, e para ambiente de trabalho, esse todo ele acaba sendo maior do que a simples soma das partes. É isso, gente. Essa era a mensagem que a gente queria passar, tá? A gente tem aí pelo menos uns 20 minutinhos, tá? Aí tá o meu contato. Depois o pessoal, né, do Centro Empresarial pode compartilhar também, tá? Tanto o meu contato quanto o contato da Lu. Mas a ideia agora aí é que a gente possa, né, ficar disponível também aí para compartilhar e trocar um pouquinho com vocês a partir das próprias experiências que vocês vêm tendo, né, dentro aí das suas organizações. Vou ver só o chat aqui se tem alguma coisa, fiquem bem à vontade, tá? Isso, a última. Se tiverem até curiosidades, né? Puxa, como é que é o ranking, né? Flores da Cunha, então vamos lá, né? Eu sei que tem gente aí não só de Flores, né? Tem gente de Caxias também, de outras cidades, mas quando eu olho especialmente para Flores da Cunha, a gente não tem nenhuma empresa premiada, né, Lu? Pelo menos, e historicamente não temos, tá? A gente já teve em anos anteriores, né? Então a gente já teve, eu me lembro que lá no início, né, pelo menos aí uns 10 anos atrás, a gente já teve a Queco, por exemplo, né, premiada no ranking. Então nos últimos anos aí não tivemos nenhuma, o que por um lado aí é um desafio, mas por outro é uma oportunidade também, né, de se posicionar aí como uma empresa. Temos uma perguntinha aqui, ó. O Paulo pergunta: como fazer para passar do estágio 4 para o 5 em termos de liderança? Bom, eu posso responder aí, se o André também quiser complementar. Mas voltando, né, gente, aos estágios da liderança aqui, que o Paulo tá questionando do estágio 4 para o estágio 5, o que a gente vê, digamos, do bom líder, né, a diferença do bom líder para o leader for all, né? O bom líder, ele
ele já tem características ali, como eu trouxe, né, muito positivas de conexão com a equipe, e reconhecer esse todo, né, das pessoas também com a vida aí por trás, né, não só trabalho. Então ele já consegue também receber feedbacks da equipe, já consegue valorizar, né, esses feedbacks, até também levando para um contexto de inovação, né, levando para um contexto aí que o André trouxe também da questão do engajamento. Mas o bom líder, ele ainda traz a questão assim do controle, de ficar, né, naquela questão assim das metas na mão dele, né? A diferença do Leader for All é que o Leader for All ele já trabalha mais nos bastidores, né? Confiando na equipe, ele já trabalha mais atrás, deixando que a equipe consiga entregar o seu melhor. Ele é um apoio, né? E o bom líder, ele ainda tá naquela sensação do controle, né? Então, o que a gente tem, assim, dessa diferença nos estágios, assim, que eu consigo destacar mais, é isso, né? Do bom líder para o Leader for All. Não sei se o André, assim, consegue também, enfim, se quer complementar, assim, alguma diferença do estágio 4 para o estágio 5 em relação aos líderes. Não, Lu, acho que está perfeito. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Eu acho que é um bom resumo. Tá ótimo. Tem um comentário ali também, né? Só antes ali de entrar no Bruno, só ver aqui que Josemar, Elisa e Amanda, né? A questão aí de desenvolvimento, né? Dos subordinados, né? Dos colaboradores, esse processo de escuta, tá, gente? A gente tem percebido que cada vez mais isso é fundamental, né? Como habilidade desse líder que consegue gerar esses indicadores bem altos de engajamento dos seus times, das suas equipes, né? Saber escutar, muito mais do que saber comunicar, muitas vezes é mais importante e também é mais difícil, né? A escuta sincera, né? Aquela escuta genuína é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Quando a gente olha aí, a gente está acostumado a fazer, por exemplo, os rankings no mundo todo, né? Quando a gente vem olhar para a característica regional, né, como o Rio Grande do Sul e especialmente como Serra Gaúcha, a gente ainda tem alguns desafios importantes, né, quando a gente olha para a nossa metodologia. Um desses desafios é a questão da escuta, tá? O líder, né, das empresas gaúchas, né, especialmente da Serra, ele ainda tem esse desafio, né, de escutar as pessoas, né, da questão do feedback um pouco maior do que de outras regiões, por exemplo. Né, um outro desafio que a gente tem em maior intensidade, mas que já vai, né, que já está começando a dar resultado, é a questão do agradecimento, né, o reconhecimento não financeiro, né, então tu agradecer o bom trabalho, o esforço extra, né, isso também vem sendo aí trabalhado com um esforço muito grande, porque ainda é um desafio importante que a gente tem, especialmente na Serra e no Rio Grande do Sul, e que são conexões muito fortes estão ligados aí a um leader for all, né? Então essa escuta genuína, sincera, ativa, né? E esse líder que está conectado com o time, entendendo que ele precisa conhecer a pessoa não apenas do ponto de vista profissional, mas também, né? Entender os seus momentos pessoais é muito importante. Temos uma pergunta aqui também do Bruno. Uma curiosidade, como que funciona para as empresas participarem do ranking? E eles chegam até a empresa através de feedback de colaboradores ou a empresa precisa buscar? Bom, como que acontece, Bruno? Como que as empresas podem participar do ranking, tá? Falando um pouco disso, o que acontece? O primeiro ponto é a pesquisa, né? Então, as empresas chegam ao GPTW pela pesquisa, ou seja, é o nosso início aí, né? Nós temos hoje 4 tipos de pesquisas, então, assim, a empresa vai optar por uma pesquisa, por um tipo de pesquisa, uma pesquisa desde a gente, assim, falando rapidamente delas, uma pesquisa
né? Desde aí uma pesquisa mais básica até a consultoria aí que o André falou, né? Que é essa quarta pesquisa, que, digamos, a consultoria é o mundo ideal de GPTW, onde a gente consegue entrar dentro das empresas, né? A gente faz uma imersão aí, a gente tem todo um planejamento junto aí com as empresas para entender o que elas estão buscando também. Mas são 4 tipos de pesquisa que a gente oferece hoje. Então, a empresa, ela opta por uma pesquisa, né? Digamos, o investimento é na pesquisa e ela não tem investimento no ranking, não tem investimento na certificação, tá? Falando até um pouquinho assim do processo, a pesquisa, assim que finaliza a pesquisa, a empresa já pode ser certificada se ela atinge uma pontuação mínima ali na pesquisa, né? Pelas respostas dos colaboradores, ela já pode ser certificada, que é o selinho aí do GPTW, né? Que a gente vê bastante, né? Quando a empresa é certificada. E com esse selinho, ela vai participando dos rankings aí durante um ano, né? O selinho do GPTW vale 1 ano. E é mais ou menos assim o processo, né? Então, a empresa opta por uma pesquisa, é certificada e começa a participar dos rankings, tá? E ali só respondendo também, chega até a empresa através de feedback de colaboradores ou a empresa precisa buscar? Sim, a empresa que chega até nós, né? A empresa que, digamos, faz esse contato aí com o GPTW, adquire a pesquisa e no caso, os colaboradores respondem aí, né? Hoje é uma pesquisa online, através de um link. E é isso. Não sei se o André quer complementar em relação aos rankings. Não, acho que é isso mesmo, Talo. Tem até um ponto bem curioso, né, em relação a se esse movimento parte da empresa ou se são os colaboradores que buscam. 99,9% dos casos é a própria empresa que busca, seja para se posicionar como marca empregadora, né, ou seja, ter o selo GPTW, estar num ranking. Isso ajuda na atração, né, de talentos, de novas pessoas. Mas teve um caso muito curioso, tá? Aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, deve fazer uns 3 ou 4 anos que uma empresa entrou no processo GPTW porque em um belo dia a gente recebeu um e-mail de um funcionário, né? Ele era um operador de máquina, era uma indústria de São Leopoldo, e ele falou assim, poxa, como é que eu sou, né? Se identificou, trabalho, não sei se ele trabalhava na manutenção da máquina, não lembro muito bem, tá? Mas ele mandou um e-mail, se identificou e disse assim, nossa, minha empresa é muito legal, eu queria muito que ela tivesse nesse ranking, né? Como é que a gente pode fazer para participar? E aí a gente acabou fazendo, né, um contato ativo com aquela empresa através de um colaborador. Mas é muito raro, né? Ele estava muito orgulhoso da empresa que ele trabalhava, muito grato à empresa que ele trabalhava e ele queria, puxa, é um absurdo a minha empresa não estar nesse ranking. E a gente acabou construindo, né, essa participação daquela empresa através desse colaborador. Mas usualmente, né, são as próprias áreas de gestão de pessoas que acabam, né, fazendo esse contato conosco por vários motivos, né? Primeiro, para conseguir usar a própria ferramenta do GPTW como uma ferramenta de gestão, né? Para medir ambiente de trabalho, medir perfil de liderança, né? Medir como é que está o engajamento dentro da empresa, medir as relações de confiança. Então, é para usar efetivamente o GPTW como uma ferramenta de diagnóstico, né? Mas também para consolidar isso dentro de um reconhecimento, de um ranqueamento, né? Como forma de reconhecer também o seu trabalho como gestor, né? Gestor de pessoas. Então, isso acaba acontecendo com bastante frequência, tá? Legal. A gente tem aqui um comentário do Leonardo. Parabéns pela apresentação, muito inspiradora. Obrigada, Leonardo. Que bom. Gustavo está perguntando quais os sintomas de empresas que já estão maduras para se testar, avaliar no GPTW, considerando que se entra para vencer, apesar de toda a aprendizagem que o processo em si deve gerar. Bom, vamos lá. Quais os sintomas de empresas que já estão maduras para se testar no... Acho que o Gustavo quis dizer assim... Na verdade, Gustavo, eu vou inverter um pouquinho a lógica da pergunta, tá? Porque o nosso grande objetivo não é apenas certificar, claro, o objetivo final é certificar a empresa, mas ao certificar a empresa, a gente está reconhecendo que ela alcançou um nível de maturidade, né, no seu clima organizacional que permite a ela ser reconhecida, né, e ser certificada.
o nosso objetivo principal é fazer essa transformação junto com as organizações, tá? Então, mesmo aquelas que acham que ainda não estão prontas, o trabalho mais legal que a gente faz é justamente, né, pegando essas empresas desde o início e construindo esse projeto com elas. A gente tem cases incríveis de empresas que começaram com resultados super baixos, sabiam que tinham resultados baixos, sabiam que o clima organizacional era desfavorável dentro da empresa e buscaram o GPTW justamente, né, cientes de que melhorar o clima significa melhorar provavelmente resultado, né, possivelmente, provavelmente resultado, né, da empresa, chamaram o GPTW para fazer essa construção. Então a gente tem casos aí de empresas que começaram com resultados, né, uma escala de 0 a 100, um percentual, né, um índice de favorabilidade de, sei lá, 50, 55, e 3 anos depois estavam em 80, 85, né, como resultado aí de índice de satisfação, né, do seu colaborador, sendo, né, certificada pelo GPTW, com possibilidade de ser, né, premiada num dos nossos rankings. Então, é muito legal quando acontece, né, justamente essa construção coletiva, tá? Mas como sintomas, a percepção das pessoas costuma ser o melhor sintoma, tá? Dificilmente as pessoas erram muito esse cálculo, assim, do tipo, puxa, para eu participar de um ranking, eu tenho que ter minimamente um bom resultado de ambiente de trabalho, né? Tu sabe se a tua empresa tem, né, como é que está esse clima organizacional? Mais ou menos tu sabe, né? Não quer dizer, uma coisa que também, né, como resposta que eu acho que é legal a gente falar, é completamente diferente de tu achar que, para participar de um GPTW, eu tenho que ser uma empresa de tecnologia, eu tenho que ter super benefícios, benefícios flexíveis, eu tenho que ter uma sala de ping-pong no meio né, no meio da empresa, eu tenho que ter paredes coloridas. Não é absolutamente não tem nenhuma relação com isso, tá? Tem relação com relações de confiança, né? Eu gosto muito de citar, principalmente quando a gente está, né, fazendo uma palestra numa região essencialmente industrial. O nosso melhor case se chama Fundimisa. A Fundimisa é uma empresa de Santo Ângelo, ela tem mais ou menos aí, ela está chegando em torno de 800, 900 funcionários, e ela é uma fundição, né? Uma fundição assim como é aí na Serra, por exemplo, a Castertech, né, lá do grupo Randon. A Fundimisa, ela foi, em 2019, a melhor empresa para trabalhar no Rio Grande do Sul, sendo de Santo Ângelo e sendo uma fundição. Uma fundição, para quem não conhece, é um horror, tá? Por quê? Porque são são os fornos, né? As pessoas, elas passam uma parte, né, literalmente dentro do forno, então com aquelas, né, com aquelas roupas super pesadas de chumbo, né, com programas de segurança, né, extremamente altos. Então é muito difícil tu conseguir imaginar que, puxa, uma fundição foi a melhor empresa para trabalhar no Rio Grande do Sul em 2019, e a mesma Fundimisa foi premiada no ano passado no ranking América Latina como uma das melhores empresas para trabalhar na América Latina. Então, estar no ranking não significa, né, aquelas premissas que a gente acredita que existem, né, de ser tecnologia, de ter paredes coloridas, de tu ter que ter altos salários, bons benefícios. Não é isso que conta, tá? O que conta é o quanto a empresa tem uma cultura forte, né? O quanto ela consegue criar conexão com os seus, né, com seus colaboradores, o quanto essas relações de confiança existem, independente em que formato isso existe, mas existe essas relações de confiança. Então é um pouquinho por aí, tá? Que eu acho que é esse feeling que precisa ser visto. Mas mesmo que o feeling seja de, puxa, eu não estou preparado ainda, a construção, né, essa jornada de construção num Great Place to Work é muito legal e costuma valer muito a pena. Bom, seguindo aqui nas perguntas, bom, Jennifer aqui, parabéns pela apresentação, obrigada, Jennifer. Paulo, uma dúvida, o órgão público pode participar com o objetivo de aprimorar suas relações? Sim, pode participar, todos podem participar, não temos quem não possa participar, né, André? Até eu vi ali que, né, voltando ali a pergunta do feedback do termômetro, eu acho que é legal até, já que eu acho que essa é uma dúvida recorrente, tá? Pegar só aqui uma janelinha pequena para explicar como é que funciona participar dos rankings, tá?
Então, vamos lá. O primeiro ponto é aplicar uma pesquisa com os colaboradores, tá? Essa pesquisa ela é um convite, então as pessoas não são obrigadas a responder. É um questionário composto por 58 afirmativas, né, do modelo GPTW e mais 5 adicionais que são obrigatórias. Para se chegar no resultado, tá? A gente pega a média ponderada, né, das 63 afirmativas, ou no caso das 58, e se chega a um resultado. Esse questionário, ele tem uma conexão, é um pouquinho ali das perguntas que a gente viu naquele slide que a gente apresentou. Tem uma única pergunta de benefício, tá? Essa é uma pergunta, mas então eu tenho que ter grandes benefícios? Não, tá? Uma única pergunta aborda benefícios, 2 perguntas abordam remuneração, uma remuneração fixa e uma remuneração variável, caso haja dentro da empresa, tá? A essência do questionário de GPTW é medir como é que são essas relações de colaboração, de orgulho, de comunicação, né? Enfim, de respeito, de como as pessoas são tratadas, né? Essa que é a essência da metodologia do GPTW, tá? Então, o ponto de largada é aplicar esse questionário com as pessoas. Se as empresas atingem a pontuação mínima de 70% no índice de favorabilidade, elas passam a ser uma empresa certificada pelo GPTW e aí sim elas são elegíveis e aptas a concorrerem aos rankings de melhores empresas para trabalhar. E aí essa segunda etapa ela tem que preencher o que a gente chama de um book de práticas, onde ela descreve todas as práticas de gestão que ela tem com foco... Oi. Eu caí aqui, tá me ouvindo? Tá. Sim. E aí elas têm que descrever todas as práticas de gestão que ela tem com foco, né, justamente aí em pessoas, tá? E é nesse formato que a gente acaba chegando aí nos rankings, tá? Então acho que é um pouquinho aí do resumo desse passo a passo. Legal, vamos seguindo aqui nas perguntas, já estamos, deixa eu ver, 6 minutos, vamos lá. Cíntia, complementando a pergunta do Bruno, qual o termômetro para definir se a cultura da empresa está suficiente e madura para participar de PTW? Acho que o André já respondeu isso, né, em relação à maturidade da empresa, né, e citou alguns exemplos aí. Josemar, Elisa... O último nome eu não consegui ver. André e Luciana, parabéns pelo assunto. Saber que estou no caminho certo da visão futura e grande inovação. Isso é excelente. Hoje eu desenvolvo pessoas, me sinto muito realizada em fazer isso. A parte melhor é colher os frutos todos os dias e receber esse reconhecimento do seu colaborador é melhor ainda. Legal, legal, Josemar, Elisa. Marcelo, parabéns, muito motivador. Com certeza vou passar esse conhecimento aos colegas para tornar o ambiente de trabalho mais agradável, para irmos todos na mesma direção. Top, parabéns. Concordo com você, André, Josemar, Elisa, concordo com você, André. Um excelente trabalho, uma equipe nada mais é do que uma relação de confiança e feedback. Legal. Temos outra aqui. Trabalho na Rede Sim e me orgulho muito da minha empresa, pois nela é muito forte a questão de desenvolvimento de pessoas. Inclusive, faço parte da Escola de Gerentes deste ano e esta palestra foi de extrema importância para a minha formação. Que legal. Deixa eu aproveitar um gancho aqui, tá? Eu conheço bem o projeto, tá? Da Escola de Gerentes da Rede Sim. Inclusive aqui, fala lá com o Bruno, com o Vanderlei, eu acho que está na hora da Rede Sim começar a participar, tá? Não sei quem é que fez aí esse comentário, mas enfim, eu conheço bastante a Rede Sim e tem um potencial gigantesco, né? Uma empresa que cuida demais aí das pessoas e seria muito legal, né, se pudesse tê-los, né, conosco aí nos rankings. André, tá? Manda esse recado. Estamos em três, pelo menos que eu vejo aqui da Rede Sim, eu acho que a gente está bem representado aqui para levar adiante esse pedido. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Não sei se o Bruno ou o Vanderlei é um desses 3, tá? Se forem, tá aí não estão aqui. Então, tá bom. Legal, Silvana. Legal, aqui não aparece aqui quem escreveu o Galaxy. Fábio, excelente, estão de parabéns. Cíntia, já conheci o GPTW, inclusive já conversei com vocês, mas sem dúvida as informações apresentadas foram de grande valia e aplicabilidade. É isso, acabaram aqui as perguntas. Não sei se mais alguém tem. Legal, gente. Olha, o nosso sonho é que todas as palestras tivessem, né, esse interesse aí final. Nossa, muito legal mesmo. Que bom que gerou essa curiosidade, né, e até o interesse em conhecer um pouquinho mais do GPTW.
né? De qualquer forma, fiquem bem à vontade, tá? A gente passa aí depois os nossos contatos, se alguém quiser conhecer um pouquinho melhor. A gente está aí num período de inscrições, tanto para o ranking Brasil, quanto para o ranking Rio Grande do Sul e para o ranking Serra, tá? O ranking Serra, ele pega todos os mais de 40 municípios aí da Serra. Ele tem, né, a parceria aí com a RH Serrana e com o Grupo RBS, né? Então, todo ano sai ali um caderno, né, no Pioneiro. Então, um projeto super bacana que está indo aí para a terceira edição, tá? Vai ser um prazer aí conversar com vocês. É isso. Gente, obrigada. Prazer também estar aqui com vocês. Quem quiser, estamos à disposição aí para a gente agendar o bate-papo sem compromisso para conversar. Eu hoje estou aqui em Canela, mas sou responsável pela Serra, Encosta da Serra, Vale dos Sinos. Quem quiser também conversar comigo, o pessoal também pode disponibilizar aí meu celular e a gente agenda um bate-papo. Muito obrigada. André e Luciana, muito obrigada, foi excelente esse bate-papo. Sim, a gente vai estar disponibilizando os dados. Para quem não me conhece, eu sou a Simone, a gerente administrativa do Centro Empresarial, e eu quero agradecer em nome de toda a nossa diretoria, a todos que estão participando, agradecer a Paula, vejo que tem o Marcos Badan, da RH Serrana, nossos parceiros. É um evento promovido pelo Comitê de RH e não podia deixar, né, de compartilhar com a RH e juntos realizar esse evento. Então, a gente escutou bastante a colaboração como algo que se destaca. Nós estamos em pandemia e a gente percebeu que colaboração é tudo, é trabalhar juntos. Então, em nome de todos, agradecer e pegar umas palavrinhas de vocês, né? Que todos nós possamos seguir firmes na construção de confiança e de boa vontade, para que juntos possamos ser pessoas que vão além. Muito obrigado. O nosso papel enquanto Centro Empresarial e a RH Serrana é trazer a vocês as soluções existentes aí no mercado para tornar as suas empresas uma das melhores empresas para se trabalhar. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Luciana. Josi, que coordenou aí, junto com a Paula, todo esse evento. Muito obrigada. Legal. Obrigado, Simone. Obrigado pela parceria. Gente. Obrigado aí, né, a todo o Centro Empresarial. Foi muito legal. Contem conosco. E quem quiser abrir aí a câmera, desculpa, vou fazer uma selfie, né? Vamos. Sim. Por livre, espontânea vontade, nada de pressão não, tá? Deixa eu só fechar aqui. Enquanto o pessoal está abrindo isso, eu queria fazer 2 comentários bem rápido aí. O primeiro é que eu tinha a visão do GPTW assim, muito focado na questão do ranking, né? E a gente vê que o ranking é uma mera consequência, o que é mais importante, acho que é a jornada e tudo que ele traz para a empresa, né? Eu não sou da área de RH, mas para mim isso foi novidade, né? Já trabalhei em empresa que se engajou no projeto, venceu na ocasião, e só que eu fiquei com essa lembrança. Então, bem legal saber que vocês estão trabalhando. Acho que tem espaço para trabalhar melhor essa comunicação, né, com o público, né, essas vantagens que pode trazer para as empresas. E o segundo comentário é de agradecer aí ao Centro Empresarial, né, que possibilita esse nível de palestra aí, de aprendizagem para a gente, hein? Muito bom mesmo. Valeu a pena. Muito obrigada. Legal, obrigado, Gustavo. Valeu, Gustavo. Boa noite a todos. Tô feito, Simone. Oi? Foi feita? Hã? Já fez a foto? Já fiz a selfie. Tá ótimo. Todo mundo pode agora descongelar. Pessoal, Obrigada. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada, André. Obrigada, Luciana. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, boa noite. Tchau.